O negócio é o seguinte, gente. Nascemos nesse mundo, somos jogados aqui, e aí? E aí? O que a gente faz com essa existência que os nossos pais nos deram? Hum? Então, meus amores, sejam muito bem-vindos ao Flores de Leitura e os livros que eu vou trazer para vocês hoje, Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, e Tu Não Te Moves de Ti, de Hilda Hilst, são divididos por muitos anos, são divididos por idiomas diferentes, são divididos por características muito culturalmente também opostas, digamos assim. Né? O brasileiro vem de um país quente, é uma linguagem muito, até um tanto explícita, a de Hilda Hilst, para se comunicar. E a de Virgínia, muito polida, porque ela é uma inglesa, frio. Os reis e as rainhas, tão diferente da cultura brasileira. No entanto, ambas estão falando, nesses dois livros, a meu ver, é claro, sobre a dura, deliciosa e aterrorizante tarefa de existir, de viver nesse mundo. Vamos lá. Então, eis que nesses últimos dias de carnaval eu termino de ler Mrs. Dalloway. Não, acho que foi durante o carnaval. E, findado o carnaval, eu terminei de ler Tu Não Te Moves de Ti. Depois de alguns dias de leitura, já tinha até postado os textos no meu Instagram, eu devo fazer um vídeo sobre Mrs. Dalloway, porque é um livro que está muito firme assim no meu coração. Mas eu não conseguia parar de pensar em Tu Não Te Moves de Ti. Então eu sentei e escrevi esse texto aqui, né, com uma ideia de talvez conversar com vocês sobre ambos os livros. Então, o nome do meu texto é A Condição do Ser e Existir em Mrs. Dalloway e Tu Não Te Moves de Ti, de Hilda Hilst. Porque quanto mais eu pensava individualmente sobre cada um desses livros, mais eu sentia que eles têm o mesmo tema. É óbvio que com uma estrutura diferente, apesar de ambos utilizarem o fluxo de consciência, tá? Que é aquele estilo narrativo super diferentão, em que você cai de cabeça assim no buraco de Alice, sabe? Você se sente como se você estivesse sendo levado para o mundo interior do personagem, o que eu acho fenomenal, gente, assim, sem brincadeira. Na obra da Hilda, eu achei isso incrível. Por quê? Porque quando você começa a ler Tu Não Te Moves de Ti, você é apresentado a um personagem chamado Tadeu. E você não vai ser apresentada para esse personagem assim, então, Tadeu estava numa reunião de trabalho. Não. Você está dentro do Tadeu. Então você é Tadeu. E esse é o grande poder do fluxo de consciência e esse jorro de narrativa que é a Hilda Hilst, e que traz para as pessoas muita dificuldade, às vezes, de ler as obras dela. Eu tive um pouco de dificuldade no início. Só que, meu amigo, quando eu senti o negócio... Gente, quando eu me orientei, que eu estava, assim, lendo um negócio que era psicodélico pra caramba e que, de certa maneira, estava me desafiando a existir como aquelas pessoas que ela está apresentando para mim. Tem 3 personagens principais aqui em Tu Não Te Moves de Ti, que é o Tadeu, a Matamoros e o Axelrod, né? Depois que você entende isso, gente, é só ir. Eu realmente acho que tanto a Hilda quanto a Virginia Woolf escrevem de uma forma muito feminina. Que é o quê? Ou você se entrega, ou você fica, ai, mas tinha que ter diálogo bem claro aqui. Ai, eu não gosto desse tipo de narrador. Ai, eu queria que me explicasse direitinho tudo. A Hilda, inclusive, eu tô lendo o livro de entrevistas dela e ela vai falar sobre isso. Tanto que o nome do livro é Fico Besta Quando Me Entendem. Ela realmente queria tirar alguma coisa das pessoas, dos leitores,
Os leitores não estavam afim, porque as pessoas querem o que é mais fácil. Eu também, gente, não sou melhor que ninguém. Então, quando você pega um livro desses, na verdade, o que você é chamado a fazer é sair da sua zona de conforto e, como eu falei, pular assim dentro do buraco da hélice e ver o que você tira, o que você recebe do que o autor está tentando te passar. Né? A mesma coisa a Virgínia, apesar dela ser um pouquinho mais sofisticada, nesse sentido de não usar palavrões, a Hilda usa, né? Sem descrições assim muito escrachadas de sexo que ela vai fazer nesse livro, não tem nada disso em Virgínia, né? É uma inglesa, calma lá. Ela é muito, a Virginia Woolf, ela é muito delicada com as palavras, muito feminina, muito doce. Se você souber ler esse livro aqui, gente, você fica maravilhada com a doçura da escrita dela. Mas ela também, você vai ter aquela sensação do, cara, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô vivendo? De que me interessa essa festa da senhora Dalloway? Porque toda a história de Mrs. Dalloway é sobre a festa que a senhora Dalloway, uma mulher ali de uns 50 anos, vai dar na sua casa e que ela mesma está saindo para comprar as flores dessa festa, o que dá a entender a gente que ela não estava muito bem de saúde, então já tinha um tempo que ela não ia à rua, que ela não ia na rua, que ela não fazia nada. Quem fazia eram os empregados dela. Então ela está nessa postura, na verdade, de contemplação da vida dela. Enquanto ela sai para comprar essas flores, ela vai meio que encontrar com outras pessoas, vai meio que dar um encontrinho assim em pessoas na rua, e a gente acaba entrando também na vida dessas outras pessoas, mais distintamente a vida do rapaz, que é um ex-soldado, né? Ele é um cara que passou, ele tem estresse pós-traumático e ele já não consegue ver a razão de viver, ele não consegue sentir nada. Você vai também entrar muito profundamente na psique de um ex-namorado da Mrs. Dalloway, da senhora Dalloway, que é um cara bastante ressentido, assim, ressentido não, mas muito apegado ainda àquele sentimento de 30 anos antes. Então eu acho que ela questiona também o quanto a gente realmente supera alguma coisa na nossa vida, a gente finge que a gente superou, porque senão a gente vai se matar, né? Você vai deixar de existir, não tem como. Você precisa seguir em frente. Mas será que você segue em frente no seu coração, na sua cabeça, na sua alma? Uma parte sua ainda está lá, ainda vive aquilo ali. Então, assim, vai trazer pra gente, não só através da senhora Dalloway, mas de todo mundo que de alguma forma se conectou a ela, um questionamento sobre o que a gente faz com a vida que a gente recebeu. A existência é um negócio desafiador, porque é óbvio, gente, que você chega aqui, que nem você chega no Tadeu, quando você começa a ler Tu Não Te Moves de Ti. Oi? Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Tadeu é um cara que tem lá seus 40 e pau, se não me engano, seus 40 e paus. E ele está muito insatisfeito com a vida burguesa que ele vive, aquela vida, vou usar a palavra burguês, porque todo mundo sabe do que eu estou falando. Pessoa que ganha bem, é pessoa de classe média alta, é casado, tem tudo. Tudo que você poderia dizer que ele precisa para estar feliz, ele tem. Ele tem um trabalho, que ele tem um destaque, tem reuniões, tem aquelas coisas do beber o conhaque em conversas muito interessantes, sobre trabalho, sobre empresa, sobre burocracia, enfim, ele está burocratizado, ele é um cara que vive a 7 metros de pedra, entende? Então, assim, é como se ele tivesse enterrado na vida que ele tem, na vida que ele vive. Ele é um cara que sabe escrever, que gosta de escrever poesia, sempre gostou, mas não se sente reconhecido pela esposa. A esposa não tá nem aí. Quando ele tenta mostrar um poema para ela, ok, mas você já viu que a gente tem que sair para reunião daqui a um tempinho? Então, essa mulher dele é uma mulher muito prática, também muito superficial, enfim, muito ligada aos benefícios materiais da vida. Portanto, acho que a Hilda ela faz uma crítica aqui, pelo menos olhando para as entrevistas que eu li dela, em relação ao que ela coloca dessa esposa do Tadeu e da vida que o Tadeu vive, é aquela vida média, em que você não pensa sobre a existência, em que você você se entulha de coisa que é para você nem pensar que um dia você vai morrer, entende? Você vive se segurando em qualquer coisa para não pensar na existência, que implica o fim da existência. O existir e o não existir estão de mãos dadas, vida e morte.
Se você começar a pensar que você existe, você vai pensar que um dia você não vai mais existir. E isso dá um bug. Tanto que a própria Hilda, ela vai falar que, será que é justo a gente acordar as pessoas para o existencialismo, né? Você pensar sobre a sua existência. Mas, ao mesmo tempo, se você não pensa sobre a sua existência, você desperdiça potencial de individualidade, entende? De vir aqui para esse mundo para ser alguma coisa que só você pode ser. Se você não pensar nisso, você não vai pensar na morte, mas você também não vai viver. Você vai fingir que você vive. E isso gera um esvaziamento, uma sociedade, inclusive, em que a maioria das pessoas, elas se sentem profundamente solitárias. Elas estão lá no bar, bebendo, na boate, na festa, no sertanejo ali, dançando, mas elas se sentem muito, muito vazias. Então é por isso que elas dormem com qualquer um, elas bebem pra caramba, elas usam droga, elas ficam o dia inteiro no celular. Então ela estava prevendo já, na verdade, uma existência sem questionamento de existência, sem consciência de existência, que leva o ser humano a perder o que é essencial no ser humano, que é o saber que ele existe. E por isso poder tirar o máximo desse potencial de criatividade, ok? Que só nós temos para dar nesse mundo. Então, assim, é um negócio, gente, que me comove, me deixou muito mexida enquanto eu lia. Eu fiz um texto lá que eu fiquei assim, ai, gente, eu queria poder traduzir o que eu senti lendo esse livro, e não quer dizer que eu não me senti desconfortável com algumas coisas. Eu não sou uma pessoa de xingar muito, eu não sou uma pessoa de usar formas assim muito brutas de falar, eu não sou uma pessoa que me sinto muito à vontade com certas palavras sexuais, assim, não porque eu tenho nada contra o sexo, mas é porque eu não tenho o hábito de usar essas palavras, sabe? Então eu me senti um pouco desconfortável, mas eu acho que até nisso a Hilda, ela tá tentando te dar uma acorda, minha filha, acorda, cadê sua libido, sabe? Então, assim, eu acho que até nisso ela tá te provocando, ela tá tentando te acordar, né? Como que você vai limpar se você não botar a mão na sujeira? Né? Eu tenho tanto medinho, tanto nojinho de certas coisas. Tá, mas como é que eu vou descobrir o que está de verdade, de limpo? A verdade está atrás da sujeira. Primeiro eu vou ter que limpar, eu vou ter que meter a mão na sujeira. Então tem que ser um pouquinho suja. E ela na forma de se comunicar, de falar. E eu acho que ela se divertia muito com essa reação que ela causava nas pessoas. E isso só me faz admirar demais ela. Porque eu gosto de pessoas que elas não estão aqui para agradar ninguém. Isso não quer dizer que elas vão ser desagradáveis, porque a Hilda não era. A Hilda era muito simpática, ela era super conversada, ela estava disposta a ter uma conversa profunda, e acho que esse livro é uma conversa profunda. Você quer ter? Você quer pensar? Você quer sentir de forma profunda? Vamos lá. Ela gostava disso, ela se sentia muito incompreendida, inclusive, né? Eu até anotei aqui, mulheres inconformadas, inquietas e geniais, Virginia Woolf e Hilda Hilst. A Hilda estava muito indignada, porque as pessoas não queriam ter conversas difíceis. Ela falou, gente, eu ia dar aulas em faculdade e eu estava falando uma coisa incrível, assim, sobre o ser humano, sobre um escritor incrível, uma escritora como Simone Weil, né? E aí a jovem na minha frente estava assim, ó. Gente, ela virou para a garota e falou, sabe que isso pode ser algum tipo de verme que deixa você assim? Apática. E eu lembro das minhas faculdades, eu frequentei 2 faculdades diferentes, e realmente as pessoas parecem tão assonadas, tão desacordadas para elas mesmas, para o que há de curioso no mundo, nos outros. Então a Hilda, um mundo igual ao nosso, para a Hilda, gente, foi sofrência. E ela diz que ela só sobreviveu a esse mundo porque ela conseguia escrever e escrevia bem, senão ela tinha morrido, senão ela tinha se matado. O que é muito triste, porque quando a gente olha para a própria Virginia, a Virginia Woolf, ela se suicidou, talvez ela não tenha conseguido usar a literatura como essa forma de salvação. Ou ela conseguiu por um tempo, mas ela tinha uma depressão muito profunda, que eu acho que também vem dessa mesma questão da Hilda, que é de uma hiperconsciência da existência. Então, em Mrs. Dalloway, o que a gente vai ver é o que a gente faz com essa existência e no futuro, né? Ou no futuro não, no presente que olha para um passado, a senhora Dalloway, você questiona se você errou. Será que eu deveria ter casado com esse cara? Deveria ter aceito o pedido daquele outro? Será que eu seria mais feliz? Será que a minha vida faria mais sentido se eu tivesse, no caso da senhora Dalloway, sido a menina rebelde, meio revolucionária que eu queria ser?
e em detrimento dessa vida mais pacata, mais comum, mais doméstica que eu escolhi. Mas é claro, gente, que você só pode olhar para trás depois que você já tomou uma atitude. Então são questionamentos que, na verdade, faz parte da existência humana, olhar para trás e ver se a gente fez aquilo que deveria ter sido feito. Mas a escolha que foi feita era aquela que deveria ter sido feita. Então acho que tem essa concepção de destino, que não é um destino traçado por alguém, mas por você mesma. Quando ela escolhe casar com um cara que era um funcionário público, que tinha uma posição, ela escolhe estar numa postura de esposa de um funcionário do governo. Então ela tem que dar aquelas festas, ela tem que colocar aquela imagem de uma mulher extremamente feminina, né, que atrai as pessoas a ela, que sabe como conversar, como elogiar, como fazer as pessoas se sentirem especiais e importantes. Mas tudo isso esconde uma energia de criatividade que talvez ela não tenha conseguido explorar. Naquele dia, quando ela sai para comprar aquelas flores, ir lá escolher as flores que ela queria, existe um ato ali de individualidade, de força, de vontade, que ela, de muitas formas, deixou de lado. Quando ela escolheu uma vida em que ela fica meio que como uma coadjuvante nessa existência. Então, assim, eu não acho que a personagem ela se arrepende de nada durante a história, necessariamente, mas ela olha com contemplação, com melancolia, com aquela aceitação um tanto dolorosa do que foi. E ela tem pensamentos um tanto assim, meio dramáticos durante a história, né? A gente tem o personagem que eu esqueci o nome agora, tem um nome esquisito, peraí, gente. Do Septimus, que é o rapaz que tem estresse pós-traumático, e o arco de personagem dele encontra com o arco de personagem da senhora Dalloway. Porque enquanto ela, apesar de sentir que há uma apatia na vida, consegue continuar vivendo, encontrando razões para viver no seu relacionamento, no seu casamento, nas suas funções como mãe, né? Ele não consegue encontrar isso por causa dos horrores que ele viveu, que ele viu, a capacidade de maldade do ser humano. Então ele não consegue mais se salvar, encontrar a redenção. Eu não vou entregar, obviamente, o final do livro, vocês podem ver que eu não estou fazendo resumo de livro aqui, não tenho esse interesse, é falar o que eu sinto quando eu li o livro, né? Mas a personagem dele é como se fosse, não um duplo, mas é como se fosse um reflexo oposto da própria senhora Dalloway. Né? Óbvio que ela não viveu o que ele viveu na guerra, mas ela sente um certo nível de para que tudo isso? Né? Se você vai morrer. Até porque ela tem uma doença de coração, ela está doente na história. Então, assim, ela questiona, para que tudo isso se você vai morrer? E ele, bom, se eu vou morrer, se vamos todos morrer, então eu mesmo vou fazer isso. Já estou dando spoiler aí. Mas é toda uma história que, para mim, é sobre o entre. É o entre eu nascer e morrer. O que acontece nesse entre? Você tenta fazer o melhor que você puder. Né? Você tenta ser quem você é, você tenta criar laços com pessoas. Às vezes você perde profundamente, você com certeza erra, escolhe errado em alguns momentos, mas esse é o desafio de existir. Assim como as personagens aqui também, que eu acho que culmina no Axelrod. O Axelrod é o último personagem a narrar nesse livro da Hilda, que é um cara que ele está super consumido pela ideologia. Quando você não tem mais nada, quando você não encontrou na existência um significado íntimo, pessoal, criativo, você coloca uma ideia no lugar dessa existência. Então, o que eu falei, eu falei no meu texto, né? O Axelrod, ele não é pessoa, ele é ideia. Ele se perde nas ideologias. Né? Ele também não consegue encontrar um sentido para a sua existência pautado em algo que vem dele. Ele tem que pegar algo de fora. Então, pode ser que ideologia for, gente. Eu não estou deixando. Não interessa qual é. Uma ideia, quando ela é mais importante que a minha própria existência, eu preciso me agarrar nela. Porque se eu perder essa ideologia, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Eu deixo de ter razão de existir. Então, assim, eu sei que esse vídeo pode ter ficado um pouco confuso, porque é muita coisa.
né? Mas eu também não tô nem aí, porque eu acho que na confusão, ou seja, naquilo que nos deixa meio em estado de incompreensão, sempre tem uma coisa ou outra que cala fundo na gente, porque está falando com o nosso inconsciente. Nosso inconsciente não é racional e nem lógico. Então, por isso que eu acho que esse livro aqui é muito interessante. Sem falar, vamos lá, vamos fazer uma parêntese aqui, que a Hilda é uma poetisa maravilhosa e que a Virginia Woolf também era. Isso aqui são narrativas, para mim, de prosa poética. Você tem que ser capaz de não perder a poesia. Porque se você pular uma linha, ou se você não prestar atenção, você perde uma frase lindíssima. A Hilda tem frases aqui, gente, que eu fiquei assim, tanto que eu marquei, né, muita coisa. Cada frase linda que eu encontrava no meio de uma palavra, uma palavra chula, ou uma descrição de fluidos sexuais, eu falei, gente, ela fez poesia no meio de uma descrição de fluidos sexuais. É um negócio, é um negócio genial. É genial. Então, assim, eu tô bem que muito animada para ler os outros livros da Hilda e já comprei outros livros da Virgínia também. Então, assim, eu diria que são 2 livros para quem está querendo se desafiar como leitor, porque eu acho que você sai dessas leituras se sentindo, sabe, um pouquinho mais alto como leitor, não se sentindo melhor que ninguém, mas você sente que, acho que você cresceu um pouquinho como gente e como leitor aqui. E acho também importante a gente entender o que esses livros despertaram em nós. Né? Porque o livro nos analisa, não o contrário. Não é você que analisa o livro, é um livro que analisa você. Eu vou falar sobre isso num vídeo aqui. Então, assim, as nossas sensações e percepções sobre uma obra dizem mais sobre a gente do que sobre a obra. E eu gostei muito do que eu senti em mim, do vigor de querer existir, de querer entender a vida, de querer me entender, de querer entender o outro, quando eu li esses livros. Né? Eu achei sensacional a sincronicidade de lê-los ao mesmo tempo, sem nenhuma razão, e poder fazer essa intertextualidade entre eles. Acho que são 2 leituras para quem está procurando profundidade. Para quem está procurando ser desafiado, sim, como leitor, mas eu acho, se você está numa busca de autoconhecimento, essas 2 leituras têm muito a trazer para você. Não se deixe enganar pela aparente loucura da narrativa da Hilda e não se deixe enganar pela aparente trivialidade da escrita de Mrs. Dalloway. Não permita isso. Vá mais fundo, ok? Ai, gente, tô apaixonada, né? Só quem gosta de ler entende esse sentimento. Eu queria pedir a vocês o seguinte, antes de terminar o vídeo. Eu vou deixar esses 2 links para compra de Tu Não Te Moves de Ti e para compra de Mrs. Dalloway aqui na minha descrição. Se você gostou e você sentiu interesse em ler esses livros, se você for comprar, use os meus links aqui abaixo. O pessoal falou que eu tinha que deixar de ser trouxa, né? Marina faz canal e não ganha nada e não faz nada. Porque assim, eu não sou muito boa com esse negócio, gente. Não sou muito boa. Então, eu pensei, bom, vou fazer o que o povo está mandando. Faça um associados com a Amazon. Então, finalmente sou associada da Amazon. Se você quiser comprar os livros e quiser me ajudar a ter um dinheirinho extra para comprar mais livros, para falar aqui no canal, acesse aqui os links abaixo e compre pelos meus links, ok? Eu estou me sentindo muito vendedora agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, a gente se vê no próximo.